Evolução em Dois Mundos, André Luiz, segunda parte, capítulo 8, Matrimônio e Divórcio. Poderíamos receber algumas noções sobre o matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evoluídos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos esquecer que na Terra o matrimônio pode assumir vários aspectos, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz diante dos princípios de causa e efeito. Ou seja, houve abuso por parte de um para com o outro, e esse outro foi muito prejudicado física ou emocionalmente, e isso deve ser reparado. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundinas, quer dizer, segundo casamento, o cônjuge liberado do corpo físico, quando se ajuste à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, aquele que ficou, né? No que exercita a compreensão e o amor puro. Quanto à reunião do plano espiritual, quando os três forem para o plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos depois da morte ao convívio do casal, restituído à comunhão, desfrutando posição análoga, semelhante, à dos filhos queridos juntos dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes, expressivos e múltiplos testemunhos de carinho e sacrifício pessoal, para que atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. Lembra do Tobias, no capítulo 38 do livro Nosso Lar? Ele convidou André para visitar sua casa e André ficou pasma porque viu exatamente essa situação, né? E ele não entendeu como os três estavam vivendo na mesma casa. E foi explicado para ele que a segunda esposa estava sendo acolhida exatamente assim, como se fosse uma filha. Inclusive, ela estava já para se encontrar com quem era mais afim, né, com ela, para estabelecer um matrimônio. Vale a pena rever o capítulo, gente, porque ele dá toda essa explicação, assim, com detalhes. E continuando,
Mas, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito, da mágoa, né, enseguecem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges reassociados no plano superior amparam sua reencarnação como benfeitores ocultos, interpretando sua rebelião por sintoma doentio, sem lhe tirar o apoio amigo, até que se reajustem no tempo. Tem uma outra obra do André Luiz, que ele dá também um exemplo em que a esposa desencarnou muito jovem, o marido contraiu segundas núpcias e ela estava obsediando a segunda esposa, né? Até que esses benfeitores ajudaram, né, a entender o que estava acontecendo e modificar o seu comportamento. Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porque o lar terrestre enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, uma vez que os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico por filhos e filhas aqueles mesmos laços do passado, com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. Por exemplo, a amante do marido que vai reencarnar como filha do casal, é o amante da esposa que vai reencarnar como filho do casal, vai conviver com aquele que estava sendo enganado ou enganada. É na condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades recentes, esses filhos, né? Sem que o véu da reencarnação esconda de todo sua memória as psiconeuroses e fixações infanto-juvenis, tipo complexo de Édipo, por exemplo, né? Cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existe na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres ainda sofrem as sugestões animalizantes e, por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo, sua vaidade, de que são portadores. E com isso exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar o seu mundo emotivo, quando não se encaminham pelas aventuras do homicídio ou do suicídio espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. Então, a pessoa vive com a outra pessoa pela atração, e quando o tempo passa, a outra pessoa já não é mais tão atraente,
ela sai da relação alegando incompatibilidade. E isso acaba sendo a causa de sofrimento da outra e pode até ser causa de suicídio daquele que foi abandonado. Assim, é necessário que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes, teimosos, insistentes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que não se agreguem, não se acrescentem a maior desgoverno e ao benefício de si mesma, a fim de que não regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que pode surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Ou seja, às vezes, a convivência se torna tão perniciosa que é melhor separar do que agravar a situação. Mas o acerto de contas tem que ser feito. Ou seja, terão que reencarnar novamente até aprenderem a conviver. Pedro Leopoldo, 18 de maio de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.